Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 261. Miriel. Conectando-se através de um segundo canal que ela criou, ela filtrou todas as informações inúteis. Encontrei. Ela pensou com um sorriso. Na família real, excluindo Lyrica, há 4 príncipes e 2 princesas. Os príncipes estão atrás do trono enquanto as princesas tentam obter ajuda de poderes externos. Havia mais príncipes no passado, mas eles tinham sido eliminados um após o outro, deixando-os com o número atual. Bleach era o atual 3º príncipe e seu poder estava no meio. De acordo com o que ela encontrou, havia rumores de que a pessoa de mais alto nível em sua facção era uma potência se aproximando do estágio Tier 5. No entanto, isso foi apenas um boato. O primeiro príncipe, Neldor Wallenstein, tem o maior poder entre todos os príncipes. Ele está sendo abertamente apoiado pela facção Sol Nascente, juntamente com várias potências de alto nível perto do pico do Tier 4. Seguindo atrás do primeiro príncipe estava o segundo príncipe, Elashor. Embora ele não tenha tantas potências de alto nível como Neldor, Elashor tem o apoio de várias facções Tier Alto, juntamente com a facção de Tier Ápice 1, o Panteão de Deus, que é um concorrente direto contra a facção Sol Nascente. O quarto príncipe, Lephir Wallenstein, era definitivamente o mais fraco de todos eles, já que ele não tem apoio algum. No entanto, ele era o candidato favorito dos cidadãos, já que ele se concentra no povo e não no poder. Afirmando publicamente que ele não precisa ser rei para ajudar o povo, ele prefere não lutar contra seus irmãos, apesar de não ter nascido da mesma mãe. Há vários nobres que desejam que Lephir assuma o papel de rei, mas só poderia assistir com pena. Quanto às princesas, elas estavam recebendo treinamento da igreja para que pudessem assumir o papel de serem as próximas santas. Independentemente de quem assumir o trono, elas os apoiarão depois de ascenderem. Sendo este o caso, o mais perigoso é definitivamente o primeiro e segundo irmão. Bleach pode ser ignorado por enquanto, já que seu apoio ainda está faltando. Há também a variável chamada anciões. Para que a ascensão tenha sido adiada por tanto tempo, eles devem ter uma quantidade considerável de força também. Eles serão o maior obstáculo, já que não há informações sobre seus níveis ou apoios. Apenas nomes. Shiro franziu a testa. Há um total de 5 anciãos com forças desconhecidas e não expressaram de que lado estão. Eles estavam atualmente tomando a abordagem passiva de apenas observar o que estava acontecendo. Uma vez que chegarmos em Miriel, nós definitivamente estaremos indo de frente contra 2 facções Tier Ápice. O objetivo principal é manter Lyrica segura e tentar separá-la da família real se pudermos. Não só isso, mas também precisamos ter certeza de que não irritaremos ninguém das facções de Tier Ápice. Dito isso, também precisamos tomar a iniciativa. Inclinando-se ligeiramente para trás, Shiro franziu a testa e pensou profundamente sobre o que ela pode ou não fazer em Miriel. Ela tinha que encontrar o equilíbrio certo para que eles pudessem obter o melhor resultado. Se eu usar o fogo da vida ou melhor, a chama da essência, eu posso ser capaz de obter uma vantagem em termos de negociação. Mas como Lyrica já declarou antes, eu preciso ter cuidado ou então eu vou fazer de toda a raça élfica minha inimiga. Massageando os olhos, ela decidiu tomar banho agora. Meninas, vamos tomar banho agora. Shiro gritou. Estou pronta. Lyrica parou sua prática instantaneamente. Sorrindo cansada, Shiro olhou para as outras meninas e viu que elas estavam prontas também. Caminhando até o tablet colocado na parede, Shiro verificou onde era o banheiro e encontrou-o rapidamente. A primeira coisa que ela fez quando entrou no banheiro foi ter certeza de que elas não estavam sendo monitoradas. Uma vez que ela tinha certeza de que elas estavam em total privacidade, ela suspirou em alívio e acrescentou algumas formações para manter as coisas mais seguras. Preparando o banho, Shiro esticou seu corpo e se despiu. Enquanto isso acontecia, Lyrica estava em transe e foi necessário que Madison batesse em sua cabeça para que ela acordasse. Nimue, como funciona exatamente? Shiro perguntou enquanto ignorava as garotas atrás dela. Não se preocupe, minha rainha. Você só precisa tomar um banho como de costume e eu vou fazer o resto. Nimue respondeu quase imediatamente. Tudo bem. Mergulhando o pé no banho, ela viu que uma camada de neblina parecia se formar por cima e percebeu que era mana condensada. Aia! Suspirando de alívio, Shiro relaxou seu corpo. Enquanto relaxava, Lyrica amaldiçoou o fato de que agora havia uma camada de névoa que a impedia de ver qualquer coisa. Nos próximos dias, Shiro se concentrou em fazer pesquisas, juntamente com ajudar as meninas a treinar.
Ela se certificou de que ela pesquisou as habilidades dos príncipes e quaisquer artes marciais para que ela pudesse estar pronta para quando eles lutarem. Não só isso, ela também fez questão de verificar quanta mão de obra cada facção tinha colocado em Meriel. Como o Japão era vizinho do continente élfico, o Sol Nascente tinha colocado muita importância no país. O Panteão de Deus, no entanto, apenas designou alguns mestres de filiais para apoiar o príncipe. Não importava para eles se o país era deles ou não, já que eles estavam localizados bem longe do país. Mas se a facção Sol Nascente pensou que eles iam dar um país sem lutar, eles estavam muito errados. Além disso, Shiro descobriu sobre o nível médio no país. A maioria dos aventureiros estavam se aproximando do nível 80 a 100, enquanto os mais fortes estavam 100. O primeiro príncipe Neldor era um imperador da espada ascendente nível 110 que se destacava no poder de ataque, mas não tinha feitiços. O segundo príncipe Elashor era um bruxo místico nível 100. Tendo uma classe que se concentrava no domínio do feitiço, sua proeza física era bastante fraca. Mas com sua miríade de feitiços e ataques de longo alcance que se focariam em você, era uma tarefa difícil chegar perto. Ela também fez algumas pesquisas sobre a classe mestre de domínio de Bleach. Era uma que ela tinha alguma ideia de como funcionava, mas não tinha muito certeza sobre os detalhes. Acontece que a classe se concentrou em efeitos de condição, juntamente com o domínio da área. Os feitiços dele podem diminuir os atributos do inimigo e aumentar os dele. Mas não foi isso. Ele também poderia colocar um domínio de silêncio onde feitiços seriam negados, impedidos de ser usado. Isso era extremamente preocupante para o segundo príncipe, mas não era nada na frente do primeiro príncipe. No entanto, o mestre do domínio era semelhante ao nanomante em termos de diversidade. Isso foi porque ele também tinha uma forma de contrariar o primeiro príncipe. Com o terceiro príncipe sendo um nêmesis para ambos os príncipes, uma vez que ele decide trabalhar com qualquer um deles, o equilíbrio seria derrubado e se tornaria um completo massacre. A única razão pela qual os dois príncipes não mataram o terceiro príncipe para se livrar deste problema foi pelo fato de que o quarto príncipe pode intervir e parar a luta. Uma vez que isso acontecesse, o terceiro príncipe poderia facilmente encontrar tempo para emboscá-los. Com o equilíbrio sendo tão delicado, qualquer movimento poderia possivelmente desencadear um efeito dominó. Mas apesar de descobrir um pouco sobre o estado de poder e influências dentro do país, Shiro não conseguiu encontrar nada sobre a Lyrica sendo chamada de volta. Mesmo com seus nanobots constantemente escutando Bleach e seus 4 guardas, ela não tinha ouvido nada útil sobre isso. A falta de informação na internet poderia ser explicada como a família real não querendo deixar isso vazar, mas o fato de Bolt não ter dito nada sobre isso era estranho. Claro, pode ser que ele não precise dizer nada sobre isso. Se fosse esse o caso, então ela teve azar. Mas se não fosse, significava que os príncipes talvez não soubessem porque Lyrica era necessária de volta à família real. Com tantas variáveis desconhecidas espalhadas assim, ela precisava ter certeza de que cada movimento era um que foi feito após alguma consideração. Ela poderia tentar fazer um plano agora, mas pode ser inútil quando ela recebe novas informações. A melhor coisa que Shiro poderia fazer era apenas esperar e se adaptar à situação. Asterisco knock knock. Ouvindo uma batida, Shiro foi até a porta e abriu. Chegamos à capital élfica Miriel. Bleach disse com um sorriso. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 262. Elfos Anciãos. Saindo do quarto, Shiro olhou para o cenário abaixo do dragão e ficou bastante impressionada com o que viu. Ver o lugar na vida real deu uma sensação melhor do que ver uma foto, afinal. Comparado com os edifícios que ela viu no continente arruinado, Terra Velha, havia definitivamente uma sensação mais medieval no estilo de arquitetura. Em vez de limpar a terra para conseguir espaço, eles optaram por se adaptar à paisagem e usá-la a seu favor. Todos os arcos e torres podiam ser vistos por todo lugar, pois havia edifícios que foram construídos ao lado de cachoeiras. Colunas de mana impediram que a cachoeira entrasse nos prédios, permitindo que os moradores tivessem uma visão clara. Dirigíveis e montarias voaram em pistas designadas enquanto as ruas estavam lotadas de pessoas andando por aí. Afinal, alguns poderiam correr mais rápido do que os carros se quisessem chegar ao seu local mais rápido. Pelo que ela podia ver, a cidade foi dividida em camadas. Na camada externa, as instalações mais básicas podiam ser vistas. Não havia nada extravagante além de nada pobre. À medida que se avançava pelas camadas em direção ao centro, as instalações se tornariam chiques junto com a decoração. Os edifícios foram pintados com uma mistura de branco, creme e ouro que emitia uma sensação refinada.
Além disso, árvores altas podiam ser vistas à medida que se transitam lentamente para uma floresta em miniatura. Com uma mistura de edifícios que residiam no térreo e árvores, pontes foram construídas para conectá-las umas às outras. No centro da cidade, havia uma árvore gigante que estava cercada por uma infraestrutura alta. Torres, pontes e arcos cercaram a árvore como uma gaiola no que Shiro adivinhou que este era o castelo real. Olhando para a árvore, ela podia ver uma leve cúpula de mana se espalhando por toda a cidade. Isso é provavelmente uma barreira para evitar qualquer destruição de feitiços em grande escala. Mas o que está alimentando a coisa enorme? Em área, tínhamos condensado fazendas de baterias de mana para alimentar barreiras. Mas essa tecnologia está claramente fora de alcance para a geração atual, Shiro pensou com admiração. Durante a viagem, ela pesquisou sobre o aspecto tecnológico do mundo atual e percebeu que ainda estava em uma fase de transição. Isso foi quando eles ainda estavam desenvolvendo mana infundido tecnologia. Enquanto os computadores usassem o mais nível de tecnologia, eles ainda estavam limitados no quesito armas e veículos. Daí porque a maioria das pessoas usaria espadas e montarias. Isso porque a técnica de imbuir mana em armas é difícil de aplicar em itens que têm muitos componentes. Eles não só precisam ter certeza de que o equilíbrio estava correto, como também tiveram que incorporar mana em cada compartimento individualmente. Mas se eles fizessem isso, não haverá sinergia nas partes, resultando em uma arma defeituosa. Daí porque as espadas eram a arma mais comum. Feito de um único pedaço de metal, o criador só precisaria imbuí-la uma vez para obter os melhores resultados. Este foi o fator limitante para as armas. Mas para os veículos era um pouco diferente. Dirigíveis poderiam ser criados facilmente, uma vez que era apenas uma questão de usar formações e cristais de mana corretamente. Mas para veículos como carros ou aviões, tais tarefas eram muito difíceis para a tecnologia atual do mundo criar. Sem mencionar que dirigíveis eram itens privilegiados, mas eram inferiores às montarias em termos de velocidade. A única razão pela qual se usaria dirigíveis seria para se exibir e viajar pelo mundo. Isso porque as montarias tinham pouca resistência para que não pudessem viajar por um longo período de tempo. Um dirigível era inteiramente alimentado por mana e poderia funcionar por um longo tempo. Montarias como dragões eram uma exceção, já que sua eficiência de mana em voo era incrível. Montarias normais não podiam nem comparar. Mas se alguém tirasse as montarias excepcionais, uma vez que aventureiros normais chegassem a um destino, eles o marcariam usando o santuário de teletransporte e se teletransportariam quando quisessem. Anteriormente, ela não tinha encontrado o santuário de teletransporte nas outras cidades que ela esteve, então ela se perguntou se estava limitado a Nova York. Felizmente, ela foi capaz de detectar um na camada intermediária desta cidade. Com isso, eu deveria ser capaz de viajar entre continentes com facilidade. Mas eu teria pensado que haveria alguns perto de Kairosa ou Vericia. Poderia ser diferente neste mundo? Ela perguntou para si mesma. Em área, esses tipos de santuários podem ser encontrados em todos os lugares. Eles eram tão comuns ao ponto que os cientistas do mundo foram capazes de realizar pesquisas sobre ele. Infelizmente, eles ainda estavam em meio a pesquisas no momento de sua morte. Mas como ela só tinha encontrado 2, ela não podia usá-los como base para determinar a situação dos santuários de teletransporte. Eram edifícios naturalmente erguidos para começar. As pessoas não tinham controle sobre onde apareceriam. Enquanto o grupo admirava a vista, Shiro via melancolia e nostalgia no olhar de Lyrica. Ela perdeu os pais e fugiu deste país. Não foi surpresa para Shiro que Lyrica sentiria tais sentimentos. Caminhando até ela, ela deu um tapinha na cabeça dela suavemente. Por que você deu um tapinha na minha cabeça? Lyrica perguntou enquanto tentava esconder o rubor que estava lentamente emergindo em seu rosto. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Shiro sorriu. Entendendo que Shiro notou seus sentimentos, Lyrica acenou com a cabeça e se sentiu tranquilizada. Com uma pessoa como Shiro fazendo seu melhor para ajudá-la, não se pode deixar de sentir que poderia fazer qualquer coisa no mundo. Controlando o dragão para voar em direção ao castelo, Bleach mandou Mortil enviar uma mensagem aos guardas sobre seu retorno. Quando se aproximaram da área de pouso, Shiro avistou vários homens dignos junto com algumas empregadas. Damos as boas-vindas ao retorno de Sua Alteza. Eles gritaram quando o dragão pousou. Caminhando rapidamente com algumas pulseiras, as empregadas ofereceram uma para cada um deles, exceto Lyrica. A situação é um pouco problemática. Então isso esconderá suas verdadeiras aparências das matrizes que espalhamos por todo o castelo. Bleach informou. Ele sabia que isso não esconderia seus atributos, mas não disse nada.
Se Shiro não tivesse avisado o grupo de antemão sobre ter cuidado com todos os príncipes, eles teriam pensado que ele estava sendo sincero. Pegando as pulseiras, eles mudaram ligeiramente suas aparências para que não fossem reconhecidos. Quanto a Shiro, ela mudou sua aparência de volta para como ela se parecia quando ela estava em seu antigo corpo. Ela tinha cabelo preto comprido, peito de tamanho C1 e altura média. Seu rosto não era tão bonito como era agora, mas ainda era agradável aos olhos. Bem, isso deve servir, não é? Shiro sorriu. Sua aura tinha mudado completamente a partir da aura ligeiramente tranquila que ela tinha normalmente para uma que tinha confiança. Era semelhante a que um líder teria, já que eles estavam no topo da cadeia alimentar. Até Bleach teve que admitir que foi suprimido por sua aura. Mortil franziu a testa, já que isso só alimentou suas suspeitas. Mas como o príncipe o proíbe de fazer um movimento, ele só podia assistir de fora. Sim, tudo bem. Bleach acenou com a cabeça depois de uma breve pausa. Se ele descrevesse a anterior como uma flor no processo de florescer, então a atual ela seria uma rosa no auge de sua vida, cheio de vitalidade e beleza. Apesar de não ter a mesma beleza, sua disposição natural a tornou mais desejável, o que só fez com que ele se perguntasse sobre sua identidade. Mas agora não era o momento. Os anciões certamente receberam notícias sobre sua chegada, então ele deve trazer Lyrica para eles como ele foi instruído. Venha, os anciões estão esperando há muito tempo. Ele disse e liderou o grupo pelo castelo. Quando chegaram na frente da sala do conselho, onde se encontrariam com os anciões, Bleach não podia deixar de se sentir um pouco nervoso. Vendo sua reação, Shiro percebeu que os anciões não devem ter dito nada a ele ou então ele não teria tanto medo de sua resposta. Interessante. Knock knock. Batendo na porta, Bleach esperou pacientemente por sua resposta. Você pode entrar e cumprimentar o conselho. Uma voz envelhecida gritou. Respirou fundo, Bleach fez um gesto para que os guardas e Morty esperassem do lado de fora e abriu a porta. Olhando para os 5 anciões sentados em plataformas altas, Bleach curvou-se. Este cumprimenta os 5 anciões. Ele disse. Você pode se levantar. Saia da sala, pois falaremos com Lyrica Wallenstein, filha de Edvimar Wallenstein e Thalia Faelha. Entendido. Bleach acenou com a cabeça e saiu da sala. Com apenas os 5 anciões e o grupo na sala, Shiro notou o fato de que a atmosfera parecia ficar tensa. Lyrica, depois de todos esses anos, como você se dirige a nós? Um dos anciões perguntou com um rosto sério. Esta jovem cumprimenta os anciões estimados. Lyrica se ajoelhou. MN. Agora, você sabe por que nós a chamamos de volta para a capital, apesar de estar longe por tantos anos. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 263. Plano Parte 1. Ouvindo a pergunta do ancião, Lyrica franziu as sobrancelhas. Esta jovem não sabe. Espero que os anciãos possam me informar sobre o assunto. Lyrica respondeu respeitosamente. Nós a chamamos de volta aqui porque o legado de seu pai foi descoberto por seus irmãos. O legado do meu pai? Lyrica perguntou em confusão. De fato. Os anciãos balançaram a cabeça. Por que foi necessário me chamar agora? É porque o legado foi descoberto e você quer que eu o consiga para você? Lyrica perguntou com um suspiro. Pelo que Shiro lhe disse, ela sabia que precisava ter cuidado em confiar nas palavras dos anciãos. Você está errada. Ouvindo sua resposta, Lyrica olhou para cima em surpresa. Ela podia ver a tristeza em seu olhar enquanto olhava para ela. Naquela época, seu pai nos pediu para mantê-la longe da cidade caso ele sofresse um acidente e não pudesse ajudá-la. Ele queria que você vivesse uma vida pacífica longe das batalhas. Foi por isso que tentamos ao máximo garantir que seus irmãos não a atacavam, já que você era a filha favorita do seu pai. Uma anciã suspirou e inclinou a cabeça para trás. Relembrando o falecido rei, ela não podia deixar de se sentir emocional. Mas isso mudou quando eles descobriram o legado. Sabendo que você tem a maior chance de desbloquear o legado, Neldor e Elashor colocaram seu foco em você. Se não mandássemos Bleach buscá-la logo, você teria sido sequestrada por eles sem que ninguém soubesse. Felizmente, o apoio de Bleach ainda é fraco agora para que possamos suprimi-lo. Outro acrescentou e massageou os olhos cansado. Mas vocês não estavam descontentes com o meu pai? Lyrica perguntou em confusão. Vendo as expressões dos anciãos, ela percebeu que eles não eram quem ela pensava que eram. Criança, não somos tão mesquinhos. Enquanto estávamos realmente irritados com suas ações, respeitamos sua escolha. A sobrevivência da raça élfica tinha sido colocada em seus ombros. O que é um pouco de liberdade comparado com a sobrevivência de uma raça?
Para ele ter oferecido tanto de si mesmo para a raça élfica, permitir que ele estivesse com sua mãe era o mínimo que poderíamos fazer. Ouvindo sua resposta, Lerica procurou a ajuda de Shiro. Ela não sabia se deveria confiar nas palavras deles. Não se preocupe, Lerica, eles estão falando a verdade. Shiro acenou com a cabeça. Ela não ficou surpresa que Lerica estivesse confusa desde que ela também estava. Mas o fato de que eles estavam realmente dizendo a verdade não poderia ser negado. Seus discursos, gestos e movimentos subconscientes não podiam ser falsificados. Mas se esse é o caso, por que você está deixando meus irmãos se matarem? Isso não está enfraquecendo ainda mais a raça élfica? Lerica perguntou. Ais, depois que seu pai e sua mãe morreram, tivemos que fazer alguns compromissos ou então tudo teria acabado. Sem um líder mais forte para dissuadir as pessoas de fazer um movimento contra nós, nossa raça teria sido escravizada. Portanto, a melhor opção naquele momento era permitir que os príncipes lutassem uns contra os outros. Eles reuniriam apoiadores e impediriam o inimigo de atacar facilmente ou então ofenderiam as grandes facções. Este foi a única solução que encontramos na época. Com o tempo que este conflito conseguiu, tentamos encontrar um rei adequado, mas nenhum de seus irmãos se encaixa no papel. Até mesmo seu quarto irmão, ele se importa com o povo, mas ele não tem ambição nem o coração de aço de um rei. Tê-lo ascender ao trono só enviaria esta raça para um beco sem saída de forma lenta, mas inevitável. Então como me fazer voltar muda a situação? Eu não quero ser uma governante também. Lerica franziu a testa. Você não precisa ser a governante. Só espero que possa apoiar seu quarto irmão para sobreviver a este conflito. Mesmo que seu quarto irmão envie esta raça para um caminho lento e destrutivo, só podemos esperar que ele possa se casar e dar à luz descendentes dignos no tempo em que ainda estamos vivos para que possamos treiná-los enquanto ainda jovens. Um dos anciãos balançou a cabeça. E suponho que ter Lerica conseguindo o legado de seu pai solidificará sua posição, estou certa? Shiro perguntou. Vendo-a se intrometer, os anciãos acharam um pouco rude, mas decidiram deixar passar por enquanto. De fato, eles acenaram com a cabeça. Desculpe ser franca, mas isso é tolice. Shiro balançou a cabeça. Sua resposta fez com que o grupo ampliasse os olhos em choque. Não foi você que nos disse para não irritá-los. Eles protestaram em suas mentes. Bum! Uma aura furiosa surgiu na sala enquanto os anciãos não pareciam muito felizes. Eu não me importo se você é amiga da Lerica, mas você está nos desafiando. Sim, eu estou. Shiro sorriu enquanto liberava sua própria intenção de matar para enfrentar a aura. Sentindo sua intenção de matar, eles perceberam que Shiro não era uma aventureira rank-C comum. Você não vê a tolice em seu plano? Usando o quarto príncipe como ferramenta para criar um herdeiro mais adequado. Essa não foi a razão que fez essa situação começar? O pai de Lerica foi usado como ferramenta política para criar alianças e herdeiros. Mas por causa de suas ações para se concentrar em seu verdadeiro amor, ele ofendeu muitas pessoas. Se você não tivesse forçado ele a fazer isso, as coisas não teriam crescido até este ponto. Shiro refutou. Fazendo o mesmo para o quarto príncipe, você está apenas criando as bases para sua própria morte. A situação já está tensa. Se você colocar tanto foco no quarto príncipe que muitos nobres e facções acham que tem a menor chance de sucesso, você está efetivamente adicionando combustível ao fogo já enfurecido. Isso só levaria as facções e nobres a eliminá-lo primeiro, já que será o maior obstáculo para eles. Shiro estreitou os olhos. Uma vez que isso aconteça, mesmo que você tivesse o melhor plano do mundo, não funcionaria. Ouvindo seu raciocínio, os anciãos fizeram uma pausa enquanto a realização os atingia. Eles se concentraram em fugir e preservar a raça e não puderam ver a falha óbvia. No entanto, pense nisso como uma alternativa. Shiro sorriu. Como ela sabia o objetivo e o raciocínio dos anciãos, ela finalmente poderia tomar a iniciativa. Se ela apresenta-se sua solução, não só removeria Lerica de suas responsabilidades como uma rainha em potencial, como também resolveria a preocupação dos elfos com a escravidão. Claro, ela não ia colocar todas as cartas na mesa. O que ela ia mostrar a eles era apenas a solução que se poderia obter com quantidades mínimas de esforço. O que você deve fazer é apoiar o terceiro príncipe do lado de fora. Uma vez que isso aconteça, o primeiro e o segundo príncipe levantarão a guarda, já que sua classe é a mais problemática. Isso os levará a se unirem e derrotarem o terceiro príncipe. No entanto, ao fazer isso, também revelará seus trunfos para as facções. Se você usar sorrateiramente alguma mão de obra extra para aumentar seu poder e prova de ambição, as facções perceberiam o quanto os príncipes são um problema. Mas nesse ponto,
eles já os ajudaram um pouco demais. Isso os levará a trabalhar juntos e dividir seus lucros deste país uma vez que isso aconteça. Isso não está apenas acelerando nossa destruição? Os anciãos estreitaram os olhos. Na superfície sim. Mas pense nisso, onde eles colocariam seu foco? Shiro sorriu. No primeiro e segundo príncipe. Bingo! Shiro sorriu. Mas isso não é tudo. Enquanto eles estão focados no primeiro e segundo príncipe, eles também estão focados um no outro. As grandes facções não querem que um lado seja mais forte que o outro, então eles limitarão a quantidade de mão de obra que fornecem na esperança de colher recompensas com a menor quantidade de baixas. Eles determinarão qual príncipe é o mais fraco dos dois e fornecerão ajuda, dominando o mais forte candidato. Uma vez que isso aconteça, eles podem então se concentrar em enfraquecer o príncipe escolhido, enquanto também mantém os olhos um no outro. E enquanto tudo isso está acontecendo, o quarto príncipe está livre para ser treinado. Você também pode aumentar sua influência entre os cidadãos para garantir sua segurança. Shiro sorriu. O que você quer dizer com isso? Os anciãos franziu a testa. O poder da população é maior do que você pensa. Uma vez que ele mostre seu apoio ao povo, ele se tornará um alvo de reverência e lhe dará um lugar no coração do povo. Uma vez que isso aconteça, ele se tornará parte integrante deste país a ponto de as facções não poderem facilmente removê-lo ou então tudo o que eles trabalharam será frustrado. Porque uma vez que ele morrer, o povo vai se revoltar. Isso significa o colapso do sistema neste país e uma diminuição de seu valor e mão de obra. Uma vez que isso aconteça, qualquer facção que queira monopolizar este lugar terá que gastar muito poder para mantê-lo seguro. Mas com seu foco na linha de frente, eles não podem usar muitas pessoas fazendo com que este lugar se torne mais problemático do que útil. Como você pode garantir que o povo vai se revoltar? Eles já perderam um símbolo de paz e proteção. Se perderem outro, terão que ser idiotas para não perceberem a ameaça iminente de ter outras facções influenciando seu país. E tudo se resume a uma palavra-chave: orgulho. Shiro estreitou os olhos enquanto seu rosto parecia extremamente tortuoso neste momento. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon Snowgell, capítulo 264. Plano parte 2. Orgulho? Sim, orgulho. Se eles se tornarem alvos uma e outra vez, você acha que eles vão apenas aceitar sem fazer nada? O orgulho de ser um elfo e um ser com direitos básicos será violado se eles não fizerem nada sobre sua morte. Se as facções forem inteligentes, vão perceber o problema de ter alguém como quarto príncipe tarde demais. Tempos conturbados dão à luz heróis. Uma vez que a raça élfica se une para enfrentar o inimigo que queria despojá-los de seus direitos, as facções e o governo podem ficar lá e não fazer nada? A menos que quisessem que o mundo inteiro estivesse em conflito e desse aos demônios uma chance de matar todos, eles vão pacificar a situação e garantir a sobrevivência da raça élfica. As consequências de ignorar isso ou acabar com a raça élfica são maiores do que você pensa. O medo será plantado no coração de todos e a dúvida se espalhará. Shiro riu. Esta era a solução mais fácil que ela tinha pensado. Embora algumas partes possam ser submetidas a ajustes dependendo da situação, era uma das melhores chances que eles tinham para conseguir o que queriam. Isso poderia funcionar. O ancião murmurou em surpresa desde que ela tinha mostrado várias explicações lógicas. O coração do povo, a ganância das facções e a ameaça dos demônios na linha de frente. Vamos considerar isso nos próximos dias. Enquanto isso, você pode experimentar tratamento de alto nível de nós. O ancião acenou com a cabeça e gesticulou para eles saírem. Ok. Apenas certifique-se de não apoiar o quarto príncipe por enquanto. Shiro lembrou. Saindo da sala do conselho, Shiro viu algumas empregadas esperando do lado de fora. Bleach estava longe de ser visto no que Shiro adivinhou que ele tinha sido mandado embora. Senhorita Shiro, poderia nos seguir e vamos guiá-los aos seus quartos. A empregada élfica inclinou-se respeitosamente. Obrigada. Quando eles chegaram ao quarto, Shiro fez questão de configurar algumas formações para que eles não pudessem ser espionados. Então, o que você queria me perguntar? Shiro sorriu e sentou-se em uma cadeira. Removendo seu disfarce, ela voltou à sua aparência habitual. Você não disse que não poderia formular nenhum plano? O que foi isso? Madison perguntou desde que se lembrou de Shiro falando sobre como ela não poderia fazer planos concretos até que ela tivesse mais informações. Eu nunca disse que não podia fazer planos. Só que eu precisava de mais detalhes para fazer um plano viável. Shiro respondeu indiferentemente. Então isso significa que você pensou em tudo isso enquanto você estava na sala do conselho? Shenyu ampliou os olhos em choque. Sim.
O grupo olhou para Shiro como se ela fosse um absoluto monstro. Correção. Shen-Yu olhou para Shiro como se ela fosse um monstro enquanto os outros membros do grupo só podiam deixar suas mandíbulas cair em choque. Como? Madison gritou. Não havia como Shiro ter planejado tudo isso com a pequena quantidade de tempo que eles ficaram na sala. Fácil. Para fazer este plano foi preciso alguns pontos-chave. O objetivo dos anciãos junto com o estado da raça élfica. Uma vez que eu descobri ambos, eu fui capaz de fazer um plano. Shiro levantou 2 dedos e cruzou as pernas. O objetivo era a segurança da raça com o escudo poderoso e o escudo mais poderoso a partir deste momento é obviamente o governo mundial. O estado da raça élfica é uma guerra entre os príncipes. Com esses 2 pontos, pensei em obstáculos que precisava resolver. Número 1, as facções. Número 2, os príncipes. Número 3, o futuro previsível e o número 4, o fato de Lyrica não querer ser rainha. Ela sorriu. Como esses eram os principais obstáculos, criei uma maneira de eliminar os obstáculos para que possamos alcançar nosso objetivo final. Naturalmente, isso foi pensado na hora para que possa haver algumas brechas que podem aparecer mais tarde. Mas podemos corrigir isso adaptando-se à situação. Lembre-me de nunca jogar xadrez com você. Shen-Yu suspirou. Enquanto ela fazia parecer fácil, seria difícil apresentar o plano aos anciãos. Mostrando sua própria força que poderia enfrentar os anciãos, Shiro foi capaz de nivelar a posição de poder e fazê-los falar com ela. Com a pressão que os anciãos estavam liberando, aventureiros normais achariam incrível se pudessem pensar em um plano em vez de como sobreviver. Você me superestima. Embora eu pareça confiante, há variáveis imutáveis que eu não mencionei anteriormente. Shiro riu. O que você quer dizer? A influência de Lyrica. Ela virou-se para Lyrica. Minha influência? Sim. Mesmo que coloquem seu foco no primeiro e segundo príncipe, as facções manterão um controle sobre você, já que você tem a maior chance de herdar o legado de seu pai. Shiro balançou a cabeça. Havia poucas maneiras de ela mudar isso, mas arriscaria suspeitas e levaria as facções a agir mais cedo. Essa era a situação que ela esperava ignorar, já que as outras peças ainda não estavam no lugar. Mas não se preocupe muito com isso. Eu vou fazer as coisas difíceis agora enquanto você pode me ajudar em uma data posterior. Shiro sorriu. Obrigada. Lyrica se sentiu um pouco emocionada desde que Shiro estava tentando o seu melhor para ajudá-la a sair dessa situação. Não há necessidade de agradecimento. Enquanto isso, quero ir ao santuário de teletransporte para que possamos viajar livremente entre Nova York e Miriel. Shiro sugeriu. Enquanto isso, então minha irmã voltou. Justo quando descobrimos o legado do pai também. Uma voz murmurou de descontentamento. Você acha que foi os anciãos? Outra voz perguntou. Claro que foi. Quem mais seria? A primeira voz retrucou. O dono da voz era o primeiro príncipe Neldor. Seu cabelo era de um vermelho profundo enquanto seus olhos eram dourados. Ostentando um físico magro, mas poderoso, seu comportamento fez jus à sua classe imperador da espada acendido. Quanto à segunda voz, pertencia a um emissário da facção Sol Nascente. Devo cuidar dela então? Ao contrário de seus irmãos, ela não tem nenhum apoio. O emissário sorriu. Não, ainda não. Quero ver o que os anciãos estão planejando primeiro. De qualquer forma, podemos atrair meu segundo irmão para matá-la e dar aos anciãos uma razão para ficar do meu lado. Neldor respondeu. Se você diz isso. O emissário encolheu os ombros. Ele só estava aqui para apoiar o príncipe e não dizer-lhe o que fazer. Afinal, a facção queria ver o que ele podia fazer. A mesma situação aconteceu com o segundo príncipe, pois ele optou por sentar e ver o que acontece por enquanto. Qualquer movimento precipitado pode desencadear o início da guerra, afinal. Chegando ao santuário de teletransporte, Shiro colocou a mão na plataforma central e registrou sua mana. Eu deveria ser capaz de viajar para Nova York agora, se eu quisesse. Ela murmurou com um sorriso. Virando-se para os outros membros do grupo, ela decidiu que eles precisavam de mais alguns níveis enquanto esperavam pela resposta dos anciãos. Vocês vão para uma dungeon por enquanto. Priorize o nivelamento de Sylvia, já que seu apoio ajudará muito nas próximas lutas. Lisandra, você e Ian estarão no mesmo grupo com Sylvia para nivelá-la. Lyrica, Madison e Shen-Yu, vocês 3 estarão no mesmo grupo e irão descobrir como matar coisas acima do seu nível sem a ajuda de Sylvia. Shiro instruiu. Ela não iria dessa vez porque queria procurar informações na biblioteca. Mas não importava muito, já que o XP que Lisandra ganha é compartilhado com ela devido à classe de Lisandra. Isso significava que ela poderia subir de nível enquanto estava na biblioteca. Entendido.
O grupo acenou com a cabeça, pois sabiam que sua melhor opção era seguir as instruções de Shiro por enquanto. Vendo o grupo partir para as dungeons, Shiro puxou seu telefone e procurou onde a biblioteca real estava. Ela queria descobrir algumas informações sobre Kuromi se pudesse. Assim, ela podia pelo menos adivinhar quem eram seus inimigos. Não só isso, ela pode até descobrir sobre a relação entre Kuromi e Yuki. Eu poderia até ser capaz de descobrir sobre sua situação agora, já que na carta, ela disse que era problemático para ela enviar outras cartas. Shiro pensou consigo mesma enquanto ia para a biblioteca. Nanomancer Reborn, Ivy Become a Snow Girl, capítulo 265. Asakura Kuromi. Chegando à biblioteca, Shiro não ficou surpresa sobre como havia pouco ou nenhum livro. A internet foi capaz de abrigar muito mais informações do que os livros jamais poderiam. Quase ninguém tinha escolhido retroceder comprando livros físicos. A única razão pela qual a biblioteca ainda existia era porque elas agiram como um banco de dados gigante de informações. Claro, isso não quer dizer que não havia livros. Só informações importantes que as pessoas não queriam que fossem hackeadas seriam impressas em livros. Isso incluía artes marciais, projetos ou fórmulas médicas. Shiro sabia que provavelmente havia algumas artes marciais na biblioteca real, então ela escolheu isso como seu próximo alvo. Afinal, ela queria melhorar suas artes marciais, já que esse era um ponto fraco em sua vida passada. Ela tinha confiado demais em sua nanomância. Indo para um dos consoles, ela fingiu procurar um livro enquanto que na realidade, ela estava fazendo um canal secreto para si mesma para que ela pudesse procurar informações sem que ninguém descobrisse. Usando a palavra-chave Kuromi, Shiro filtrou todos os arquivos que podem não ter nada a ver com ela. Ela não podia olhar para cada um deles um por um, afinal, este era o caminho mais rápido. Mas mesmo depois de filtrar os arquivos que não tinham a palavra Kuromi, ainda havia uma montanha de arquivos para ela examinar. Sig, isso pode levar o dia todo. Ela suspirou. Olhando para os primeiros informações, Shiro não encontrou nada a ver com ela. Todas as menções de Kuromi eram todas pessoas diferentes que não tinham nenhuma semelhança com ela. Continuando sua busca, ela se viu em um ciclo repetitivo de ler o artigo e jogá-lo de lado. Mesmo depois de 2 horas de busca, ela não tinha encontrado nada. Uig, eu poderia pedir uma bebida ou algo assim enquanto procuro. Ela murmurou. Ela decidiu olhar para um último artigo antes de sair para comer. Shiro escolheu um arquivo aleatório perto do fim da pilha. Olhando para o título, ela fez uma pausa em surpresa. Deusa Kuromi deixa um massacre a cada passo. Olha! Levantando uma sobrancelha, ela decidiu ler. A primeira imagem que ela viu foi uma versão mais madura de seu corpo atual. Com cabelo preto, é lógico. Seu rosto também era um pouco diferente, mas isso poderia ser atribuído ao avanço de classe e maturidade. Vestido com um manto de mago, Kuromi tinha um sorriso tortuoso em seu rosto enquanto havia aventureiros em colapso ao seu redor. Vendo a figura de Kuromi, Shiro se concentrou no seio médio e sorriu. Não era enorme, mas também não era pequeno. Exatamente o que ela queria. Eu ainda tenho esperança. Shiro pensou consigo mesma com um sorriso. Lendo o artigo, ela conseguiu encontrar algumas informações sobre a antiga dona de seu corpo. Usando isso como base, ela conseguiu filtrar outros artigos que tinham informações semelhantes. Porra, ela até encontrou um site de fãs que documentaram suas ações, ajudando-a a descobrir mais sobre si mesma. Seu nome completo era Asakura Kuromi, a filha mais velha do clã Asakura. O clã estava cheio de guerreiros que se especializavam em usar seu corpo e katana. Seu pai, Asakura Koji, é o líder do clã e atualmente é um imperador da lua de sangue nível 400. Ele desempenha um grande papel em ajudar nas linhas de frente e até elevou o nome da família, Asakura a alturas maiores. Sua mãe, Asakura Mio, é conhecida por sua beleza e elegante esgrima. Havia poucos inimigos que poderiam até reagir aos seus ataques, já que sua classe se concentrava na velocidade. Infelizmente havia poucos registros sobre ela ou sua família. Ninguém a conhecia antes de Koji apresentá-la ao mundo como sua esposa. A única coisa que as pessoas sabiam era a classe e o nível dela. Ceifador místico nível 400. Com os dois no nível 400 e atingindo o pico do Tier 5, quase não havia ninguém que pudesse ficar contra eles. E ainda assim, Kuromi ainda foi morta depois que ela ofendeu alguém. Para piorar as coisas, seu inimigo foi capaz de bloquear todas as notícias sobre sua morte, já que o último registro que ela encontrou de si mesma foi quando ela saiu de casa depois de entrar em uma discussão com a família Asakura sobre como deveria haver mais diversidade com as classes. Pensar que ele poderia enganar 2 seres Tier 5.
O inimigo de Kuromi talvez seja mais forte do que eu pensava. Shiro franziu a testa. Se ele é tão destemido apesar de seus pais, a maior possibilidade era que o inimigo estivesse em um nível mais alto do que eles. Porra, ele pode até ser um Tier 6 pelo que Shiro sabia. Mas a possibilidade do inimigo ser alguém corajoso também era uma opção. Balançando a cabeça com o perigo crescente de seu inimigo, ela decidiu alcançar o Tier 4, Rank B, primeiro. Assim que o fizer, ela poderá contatar Yuki e descobrir mais. Mesmo que ela não queira assumir a vida de Kuromi, o fato de que os inimigos de Kuromi eram seus inimigos não poderia ser mudado. Ela vai ter que lidar com eles no final. TCH, que situação irritante você me deixou em. Shiro clicou sua língua em aborrecimento. Por curiosidade, ela decidiu ver como Kuromi era como pessoa. Para sua surpresa, as duas eram muito parecidas. Kuromi, apesar de não ter o apoio da classe Nanomante e seu título de monstro, era bastante confiante enquanto seus estilos de luta eram bastante semelhantes. Apesar de ser uma maga, Kuromi também tinha colocado uma enorme importância no treinamento do corpo. Que penas! Eu acho que poderíamos ter sido boas amigas. Shiro sorriu suavemente e levantou-se. Esticando o corpo, ela saiu da biblioteca e foi ao supermercado para comer alguma coisa. Você upou. Ah! Vendo seu nível aumentar de 64 para 65, Shiro distribuiu seus atributos de acordo e sorriu para seu progresso. Nome, Shiro. Raça, Fada Mística. Nível, 65. Classe, Rainha Sylphid Mística Nanomante. HP, 2.918.750, 2.918.750. MP, 7.693.750 e 7.693.750. STR, 18.300, 4.575, 2.700. VIT, 17.000, 4.500, 850. IN, 42.000, 2.200, 11.050, 6.300. AGI, 23.000, 1.000, 6.000, 1.150. DX, 17.300, 4.325, 850. DEF, 8.000, 1.500, 2.375 e 1.200. Igual bônus de título, igual bônus do 773, 7 do conjunto de armadura do Imperador Serp, aumento de 10% para DEF Int, STR e aumento de 5% no geral. Com isso seu HP quase atingiu a marca de 3 milhões, enquanto seu MP estava quase na marca de 7 milhões. Pensar que eu tenho que chegar ao nível 65 para até mesmo chegar perto da contagem de MP de Indy quando ela estava apenas no nível 55. Ela pensou com um sorriso suave. Isso só significava que os atributos de Yin eram absurdos devido à sua raça como uma fênix. O único problema agora era resolver sua atitude preguiçosa. No entanto, ignorando isso, ela notou um pequeno problema. Minha armadura já está se tornando inútil, ela murmurou com um sorriso ligeiramente amargo. Uma vez que sua armadura do Imperador Serp era um equipamento de nível 60, uma vez que ela upe para o nível 66, os efeitos seriam anulados. Isso significava que ela tinha que encontrar novos equipamentos que combinassem com seu nível. Mas ela duvidava que ela poderia encontrar armaduras que tinham efeitos que combinavam com o conjunto do Imperador Serp. Eu me pergunto se Elion pode atualizar a armadura. Shiro perguntou a si mesma. Ferreiros de alto nível poderiam reforçar e atualizar armaduras para que sua exigência de nível seja aumentada. Se ele fosse capaz de atualizar sua armadura, então seria uma ótima notícia para ela. Se não, ela poderia tentar encontrar outro conjunto. Embora eu suponho que este seja um bom momento para fazer uma viagem rápida de volta para Nova York. Será mais difícil conseguir uma substituta quando o conflito começar, ela murmurou enquanto olhava pelo corredor das bebidas. Pegando algumas bebidas que pareciam muito boas, ela foi até o balcão e pagou por elas. Eu não posso acreditar que algumas bebidas realmente custam dezenas de milhares de USD. Ela pensou consigo mesma desde que descobriu sobre o velho valor do USD. Naquela época, só se precisaria de cerca de $1 para tomar uma bebida. Para que isso fosse multiplicado para milhares, pode-se realmente ver o impacto que a Dungeon havia infligido na vida cotidiana. Abrindo a garrafa, Shiro desfrutou do suco de laranja efervescente e voltou para o castelo. Desta vez, ela ia conseguir informações extras junto com artes marciais da Biblioteca Real. Ela não poderia perder essa chance, não é? A informação está lá pronta para ela conseguir. Afinal, seria rude para ela não dar uma olhada.
vamos ver o que eu posso incorporar nas minhas artes marciais. Ela sorriu enquanto olhava para o castelo. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgell. Capítulo 266. Biblioteca Real. Quando ela chegou de volta ao castelo, ela foi abordada por uma empregada. Senhorita Shiro, eu sou a empregada pessoal que os anciãos designaram para ajudar o seu grupo. Se você tiver alguma pergunta, sinta-se livre para me perguntar. A empregada se curvou. N nível 100 Rainha da Tempestade. Ela tinha cabelos loiros amarrados em um rabo de cavalo, olhos azuis claros e um físico modesto. Só de sua aparência, Shiro adivinhou que ela estava na casa dos 20 anos. Uma idade muito jovem para se estar no nível 100 considerando o padrão dos aventureiros médios. HM, já que você disse isso, tudo bem se eu pedir para você me mostrar a biblioteca real? Eu desejo procurar informações. Shiro perguntou com um sorriso. Claro, bem por aqui. Ela acenou com a cabeça. Andando pelos corredores, Shiro decidiu fazer algumas perguntas. Então, se você não se importa que eu pergunte, quantos anos você tem, N? Tenho 26 anos este ano. N respondeu. E 26 anos e nível 100 é uma grande conquista. Shiro elogiou. Haha, não é nada se eu me comparar com você, senhorita Shiro. Apesar de parecer tão jovem, você já está no nível 60. Quantos anos você tem? N riu. Bem, eu não tenho muito certeza. Eu tive amnésia antes de conhecer Lyrica depois de tudo. Shiro deu de ombros. Se N visse sua verdadeira forma sem o disfarce, ela certamente ficaria surpresa. Além disso, não faz nem um ano desde a reencarnação dela. Constantes corridas de dungeons, missões e raids que estavam acima de seu nível aumentaram maciçamente sua força neste período de tempo. Se alguém não seguisse seu caminho de perigo constante, eles precisariam de cerca de 2 a 3 anos para chegar ao nível dela. Alguns podem demorar até mais tempo, já que poder lutar contra os monstros ou não depende da capacidade de tirar o melhor de sua classe. Bem, só se pode ficar jovem por algum tempo. Com algumas exceções, é claro. N sorriu. Oh, parece que você conhece alguém? Shiro levantou uma sobrancelha. Você poderia dizer que sim. Nós a chamamos de Saika Imortal, já que ela parece uma adolescente muito jovem, apesar de estar na casa dos 40 anos. E Saika Imortal, hein? Ela parece interessante. Shiro sorriu com interesse. Lembrou-lhe o que Elion lhe tinha dito antes. Como ele se apaixonou por uma garota que parecia ter a idade dele, mas acabou por ser uma mulher casada de 32 anos. Lolibaba era a palavra que eu acho? Eu vi na internet e acho que significa uma mulher mais velha que parece muito jovem. Haha, Saika vai ficar com raiva se você chamá-la assim. N riu, mas percebeu que ela estava ultrapassando seus limites como uma empregada. Peço desculpas pela minha má conduta. Ela rapidamente se curvou. Ai, não se preocupe com isso. Prefiro que as pessoas sejam casuais perto de mim. Se você está preocupado com profissionalismo, pense dessa forma. Como os anciãos nos concederam tratamento VIP, então peço que haja casualmente perto de mim ou então ficarei desconfortável e não seria mais um bom serviço. Shiro sorriu. Se é isso que você deseja. Ele acenou com a cabeça e relaxou-se um pouco. Uma vez que os anciãos lhe disseram para respeitar Shiro tanto quanto ela podia, ela estava preocupada com sua performance. Felizmente descobriu-se que Shiro era um pouco relaxada e não se importava que ela fosse casual. De qualquer forma, de volta a Lolibaba Saika. Quão jovem ela parece e o que ela faz? Shiro perguntou. Ela queria um pouco de entretenimento depois de horas pesquisando sobre si mesma. Se eu tivesse que dizer, ela parece ter entre 13 a 14. Seu marido já foi afastado para interrogatório algumas vezes até o momento. Quase se tornou uma visão comum nesta cidade. Quanto ao que ela faz, ela é uma funcionária pública que se concentra na ordem pública. N riu da lembrança de ver o marido de Saika gritando em protesto enquanto o novo pessoal que patrulhava a área o arrastava para longe. Até se tornou uma pequena festa de boas-vindas para novos patrulheiros que não tinham visto ou ouvido falar de Saika e seu marido. Eu me pergunto o que faz com que ela pareça tão jovem no entanto. Aparentemente é por causa de sua raça. O pai dela era um anão enquanto a mãe dela era humana. Assim ela é meio anão. Ela envelhece muito mais devagar. N respondeu enquanto colocava um dedo no queixo. Enquanto elas continuavam a conversar sobre Saika e seu marido, Shiro se viu bastante ansiosa para conhecer a mulher em questão. Não era sempre que se encontrava alguém como ela, afinal. Chegamos. N gesticulou para um grande conjunto de portas no corredor. Olhando ao seu redor, Shiro notou que a biblioteca parecia estar dentro da árvore gigante que o castelo circunda.
Olhando para a árvore, ela adivinhou que era uma árvore do mundo, mas não podia ter certeza. Diga, N, o que há com a árvore gigante? Shiro perguntou. Ah, isso é uma muda de árvore do mundo juvenil. Infelizmente não foi capaz de crescer desde que a chama da essência foi perdida. Se você não sabe, a chama da essência é um tesouro da nossa raça que pode curar tudo o que toca. Tem um efeito especial com a árvore do mundo e a ajuda a crescer. Mas agora que se foi, só podemos tentar manter a árvore viva o melhor que pudermos. N respondeu com um sorriso triste. Parece que você valoriza a árvore um pouco. Bem, o crescimento da árvore do mundo é um sinal da prosperidade da raça élfica. Desde que perdemos a chama da essência, coisas ruins constantemente ocorrem à élfica. Exemplo é o conflito entre os príncipes. N suspirou. Ouvindo sua resposta, Shiro adivinhou que a raça élfica vê a árvore como uma espécie de ícone religioso. Assim como Jesus para os humanos, a árvore do mundo era tão importante para os elfos. Ah, desculpe pelo tom deprimente. Deixe-me abrir a biblioteca para você. N tossiu levemente e correu até a porta. Puxando uma espécie de chave de acesso, um círculo mágico se espalhou pela porta. Vendo a porta se abrir, Shiro espiou pela abertura e viu que era uma biblioteca bastante pequena quando comparada com a pública que ela tinha acabado de visitar. Acho que isso faz sentido desde que a outra biblioteca foi feita para que muitas pessoas pudessem acessá-la. A biblioteca real era composta de 3 andares. No primeiro andar, ela podia ver vários consoles onde se pesquisava as informações necessárias. No segundo andar, foi marcado como receitas e o terceiro andar era para manuais de arte marcial. Para acessar os andares, seria necessário uma chave de acesso. Uma que não foi dada a Shiro, já que ela só podia entrar no primeiro andar. Diga, N, quem é permitido no segundo e terceiro andar? Shiro perguntou curiosamente. Apenas os anciãos e o governante podem acessar esses 2 andares a menos que tenham permissão. Afinal, está cheio de documentos importantes. Pessoas normais como eu nunca podem esperar ver o conteúdo dos livros armazenados nesses níveis. N deu de ombros, mas não se incomodou muito. De repente, sentindo uma vibração no bolso, N puxou o telefone e checou sua notificação. Ah, desculpe, Shiro, eu preciso sair por um momento. Eu vou estar esperando lá fora, tudo bem? Ela se desculpou. Não se preocupe. Shiro respondeu com um sorriso. Depois de ver N sair, Shiro caminhou até os consoles e tentou procurar mais informações sobre sua identidade. Depois de procurar por um tempo, ela percebeu algo bastante surpreendente. Qualquer informação sobre Kuromi tinha sido limitada ao Japão e aos lugares próximos ao Japão. Fora isso, todas as informações sobre ela tinham sido censuradas ou excluídas. Era como se alguém estivesse tentando limitar a quantidade de pessoas que sabiam sobre Kuromi. Muito estranho. Shiro murmurou. Notando o fato de que suas informações tinham sido fortemente limitadas, Shiro tentou encontrar outras informações úteis, mas sem sucesso. Tudo o que ela encontrou foram anotações sobre suas ações e hábitos de esmagar bolas. Ela também tinha encontrado alguns registros de Shiro no site de fãs da Kuromi, mas foi referida como alguém que estava tentando imitá-la. Algumas pessoas estavam desconfiadas, mas decidiram esperar que a família Sakura voltasse da atual excursão do continente demoníaco antes de tomar uma decisão. Percebendo que era por isso que a família Sakura não tinha feito um movimento em relação à sua identidade, Shiro se perguntou quanto tempo levaria. Eu posso ter ofendido 2 seres Tier 4 ao assumir o corpo de Kuromi. Shiro suspirou. Balançando a cabeça, ela olhou para o segundo e terceiro andar e estreitou os olhos. Eu poderia ser capaz de esgueirar-se para os diferentes andares. Ela pensou para si mesma enquanto um sorriso se formava em seu rosto. Com seu conhecimento de magia e sua habilidade caminhante da fenda, isso deve ser fácil. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 267. Renascimento de Boreas. Estalando os dedos, ela ativou a ilusões das fadas e fez uma ilusão de si mesma pesquisando no terminal. Se agachando ligeiramente, ela saltou para cima e pousou na grade. Suas formações são bastante sorrateiras. Ela pensou consigo mesma. Fazendo-se um par de óculos especializados em detectar mana, ela ampliou os olhos quando viu a formação maciça protegendo todo o segundo e terceiro andar. Foda-se isso. Pode não ser tão fácil como eu pensava. Cheia até a borda com círculos mágicos Tier 4. A formação definitivamente a mataria se ela fizesse um movimento errado. Sentada nas grades, ela cruzou as pernas e estreitou os olhos. Eu preciso ter cuidado com o que eu desabilito.
Se eu apenas desativar partes à vontade, resultará em acionar o sistema de alarme, ou pior, o sistema de ataque. Ela estimou que não poderia sequer testar suas defesas, já que no momento em que fizer, ele vai avisar os anciãos. Velp, parece que eu tenho que fazer isso de uma só vez. Ela murmurou. Flexionando os dedos, ela criou várias pequenas agulhas que foram reforçadas pelo caminho celestial. Uma vez que ela jogue na formação, ela será capaz de cortá-la. No entanto, isso não foi suficiente. No momento em que ela desativa as primeiras formações, ela adivinhou que as formações internas detectariam a desativação e enviariam um sinal, notificando os anciãos de sua intrusão. Afinal, esta foi a biblioteca real que guarda a informação para muitos importantes documentos. Seria tolice não ter segurança adicional. Portanto, ela precisava de outra coisa como um espaço isolado para que a segurança não seja ativada. Estreitando os olhos, uma ideia apareceu em sua mente enquanto ela sorria. Se ela fizesse as agulhas selarem a formação enquanto produzia a mesma frequência de mana, ela pode ser capaz de enganar a segurança para pensar que a formação ainda estava funcionando normalmente, apesar de não estar ativa. Fazendo-se uma pequena caneta, ela clicou na ponta e apontou para as formações. Uma vez que ela achou a frequência da mana, ela sorriu e levantou-se sobre as grades. Adicionando uma câmara adicional às agulhas para que liberasse a mesma frequência de mana que a formação, ela respirou fundo e se preparou. Asterisco ufa 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 ufa. Balançando os pulsos, ela mandou as agulhas para frente. Asterisco TZ. Vendo a formação cintilar antes de fechar, ela sorriu quando percebeu que as agulhas estavam fazendo seu trabalho corretamente. Mas sua alegria durou pouco desde que ela notou a mana sendo drenada rapidamente das agulhas. Merda! Clicando na língua, ela cintilou em direção à área interna, já que suas agulhas só podiam durar algum tempo. À beira das primeiras formações, ela rapidamente traçou a frequência de mana e jogou mais várias agulhas. TCH. Quantas formações de segurança existem? Ela se perguntou enquanto virava uma caixa de detecção que a formação tinha estabelecido. Se não fosse pelos óculos que lhe mostravam onde tudo estava, ela pode ter acidentalmente acionado sem saber. Controlando sua mana para que ela grudasse no teto, ela espiou para a sala principal no segundo andar. Ela só tinha alguns momentos até suas agulhas expirarem e as formações de base voltarem a funcionar, já que as agulhas eram apenas temporárias. 3 formações de morte Tier 4, juntamente com caixas de detecção em todos os livros. Droga, se eu não soubesse, eu teria pensado que este era o arsenal real para eles terem tanta segurança. Ela pensou. Rapidamente fazendo mais algumas agulhas, ela jogou-as nas formações e desligou-as por enquanto. Cerca de 24 segundos até o primeiro conjunto de agulhas expirarem. Ela franziu a testa e rapidamente começou a trabalhar. Correndo para a sala principal, ela rapidamente escaneou todas as categorias para os livros e tentou encontrar algo que valesse a pena para ela. Buff, cura, desintoxicação, veneno, cura completa. Olhando através das categorias, ela clicou a língua depois de não ver nada que fosse útil para ela. Mas na última categoria, ela ampliou os olhos com alegria e percebeu que tinha acertado o jackpot. Reparação completa do corpo renascimento? Isso! Ela gritou em sua mente e correu em direção à prateleira. Jogando uma agulha na caixa de detecção, ela desabilitou-a e rapidamente pegou o livro. No entanto, ela sabia que não aguentaria o suficiente. Enquanto ela o retirava, os nanobots estavam fazendo um falso livro para substituí-lo por enquanto. Faltam 8 segundos. Ela pensou e rapidamente correu para fora do segundo andar. Asterisco que. VRRRR. Respirando fortemente, ela mostrou um sorriso no rosto quando olhou para o livro em suas mãos e o fato de que nenhuma das formações havia disparado um aviso. Sucesso! Ela sorriu. Cruzando as pernas, ela abriu o livro. Havia apenas uma receita registrada no livro e detalhava como se podia encontrar os ingredientes. Renascimento de Boreas. Uma pílula que vai melhorar seu corpo com gelo extremo. Declarado ter vindo do deus do vento norte e do inverno. Uma vez que uma pessoa toma essa pílula, quase nenhum fogo pode derreter seu gelo. Shiro murmurou em interesse. Não só esta pílula reconstruiu seu corpo, como também irá melhorar seu elemento gelo. Matando 2 pássaros com uma pedra. Eu gosto disso. Virando as páginas, ela olhou para o tipo de itens que ela precisava e não podia deixar de sentir que sua felicidade durou pouco. Renascimento de Boreas. Requisitos: rosa de gelo do submundo, essência espiritual sub-zero, núcleo divino cristalizado, essência do dragão de gelo milenar, lótus de sangue glacial, jade da geada sagrada, lágrimas de inverno e coração de gelo eterno.
Puta merda! Provavelmente seria mais fácil se eu apenas usar a pílula de renascimento em vez disso. Ela murmurou amargamente desde que ela reconheceu alguns desses materiais. A dificuldade de adquirir alguns desses materiais era algo de um nível totalmente novo. Exemplo é a rosa de gelo do submundo. Para obter esta flor especial, ela precisaria encontrar um lugar de frio extremo onde qualquer coisa congelaria apenas estando perto dela. Mesmo as pessoas no pico do Tier 4 achariam difícil resistir à flor, muito menos ela que está perto do início do Tier 3. Mas não foi só isso. Para fazer a pílula, era preciso ser um imperador da pílula Tier 5 como subclasse. Caso contrário, não se teria a experiência e habilidades necessárias para sequer passar pela primeira etapa da formação da pílula. Parece que eu posso desistir de usar isso. Ela suspirou. No entanto, ela ainda decidiu gravar o livro em seu banco de dados, já que as coisas podem mudar no futuro. Uma vez que ela memorizou, ela esticou o corpo e levantou-se. Repetindo suas ações de invadir o segundo andar, ela devolveu o livro de volta ao seu lugar original. Enquanto a receita pode ser um fracasso, pelo menos as artes marciais valerão a pena. Ela sorriu enquanto olhava para o terceiro andar. Indo até o terceiro andar, ela percebeu que as formações eram bem semelhantes, exceto que havia mais algumas camadas. Naturalmente, depois de descobrir o que ela deveria fazer, era apenas uma questão de usar mais agulhas para cancelar as formações. Entrando na sala principal, ela rapidamente escaneou as categorias muito parecido com o que tinha feito com as receitas medicinais. Todos os livros foram colocados em uma das duas grandes fendas na parede. Ou eram artes marciais do tipo corpo ou artes marciais do tipo arma. Ambos os quais o Shiro queria. Olha, já faz tantos anos e é a primeira vez que vejo alguém entrar neste lugar como você. Uma voz feminina gritou com interesse. Quem? Shiro imediatamente levantou a guarda. Quem? Me esqueci. Mas por favor, me lembre, por que você se parece tão familiar? Tão acolhedora? A voz perguntou. Eu adoraria falar, mas se você não pode dizer, eu sou uma intrusa. Shiro respondeu com um sorriso ligeiramente forçado. As agulhas estavam expirando e ela precisava sair rapidamente ou então as formações voltariam a funcionar com ela dentro. Ah, deixe-me lidar com isso para você. A voz respondeu em realização. De repente Mana inundou a área e desligou as formações. Devemos ser capazes de falar agora. De fato. Shiro acenou com a cabeça, mas ela manteve a guarda de pé. Como a voz podia controlar as formações à vontade, havia uma grande chance de que fosse um membro importante da família real. Então, você pode me dizer quem você é para que eu possa ser capaz de entender por que você se parece tão familiar? Ela perguntou de novo. Antes que Shiro pudesse responder, ela ouviu Nimue falar dentro de seu reino de mana. Minha rainha, acho que sei quem é a dona da voz. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgell? Capítulo 268. Eziuel. Ouvindo Nimue falar, Shiro levantou as sobrancelhas em surpresa. Você sabe quem ela é? Sim. Se eu não estiver errada, ela é uma dos espíritos mais prestigiados da nossa raça. Eziuel, espírito da Grande Floresta. Nimue respondeu enquanto havia choque evidente em sua voz. Eu não posso acreditar que um dos espíritos mais poderosos é usado como uma bateria para a raça élfica. Sua voz engasgou-se em tristeza e angústia. Mantendo-se em silêncio, Shiro permitiu que Nimue deixasse seu reino de mana e se materializasse. Olha, outra que eu pareço achar familiar. Sinta-se livre para me dizer quem você é também. É terrivelmente chato aqui sozinha. Eziuel perguntou. Senhora Eziuel, eu sou Nimue, espírito do lago. Eu já fui sua aluna. Nimue ajoelhou-se e inclinou a cabeça em respeito. Ah, então meu nome é Eziuel? Interessante. Você diz que é minha aluna, mas eu não me lembro. Desde que me lembro, sempre estive aqui. Quando eu tive a chance de ganhar uma aluna? Isso foi há muitos anos, senhora Eziuel. Como seu corpo está sendo usado como uma maldita bateria, é natural que você lentamente se perca. Nimue mordeu o lábio. Eu entendo. Que estranho. Mas acho que não sou uma bateria. No mínimo, eu só me sinto ocasionalmente cansada e aí vou dormir. Eziuel riu indiferentemente. Vendo como ela estava reagindo, Nimue sentiu como se sua cabeça tivesse sido esfaqueada várias vezes. Para sua mentora agir assim, ela não conseguia nem começar a se perguntar quantos anos tinha sido desde que ela foi transformada em uma bateria. Então isso explica por que você parece familiar. Mas e sua amiga ao seu lado? Sei que a forma atual dela não é como ela se parece na realidade. Você poderia talvez se revelar? Eziuel perguntou. Claro. Desfazendo seu disfarce, Shiro revelou sua verdadeira forma.
Eu ainda não te reconheço, Eziuel suspirou. Senhora Eziuel, isso é porque quem você está vendo agora é a atual rainha da raça espiritual. Daí a familiaridade. Quanto ao seu nível pode ser fraco agora, mas seu potencial é imensurável. Posso garantir que ela não trará vergonha à nossa raça espiritual. Nimue gesticulou para Shiro. Bem, eu não sei muito sobre a raça espiritual, então parabéns? Eziuel riu. Senhora Eziuel, onde você está agora? Se você nos disser, podemos ser capazes de salvá-la. Nimue perguntou. Eu não sei onde estou no entanto. Parece que minha consciência está sobrepondo toda a cidade e minha área circundante está em completa escuridão. Asterisco Town, MN, estou com sono de novo. Você pode vir aqui com frequência? É raro para mim ver alguém familiar. Eziuel perguntou. Claro, mas vir aqui é um pouco problemático. Shiro deu de ombros. Ela não se importava de fazer companhia a Eziuel desde que sentiu pena do espírito. Deixe-me lidar com isso, eu posso te dar permissão para desbloquear as formações para este lugar como as outras pessoas que visitam este lugar. Mas não diga a eles, ok? Eles realmente não gostam de pessoas vindo aqui se eles não permitem isso. Eziuel riu suavemente antes de sua voz desaparecer. Respirando fundo, Nimue suspirou e abaixou a cabeça algumas vezes antes de se virar para Shiro. Minha rainha, podemos salvar a senhora Eziuel? Posso garantir que ela será de grande utilidade para você. Ao contrário de mim, que pode apenas dar-lhe efeitos passivos, ela será capaz de lhe conceder uma afinidade elementar se você se conectar a ela. Claro, eu estava planejando fazer isso no momento em que eu descobri que você a conhecia. Embora tenhamos que esperar um pouco, já que há alguns problemas que precisamos resolver primeiro antes de resgatá-la. Shiro sorriu. Entendido. Mas espero que possamos fazer isso em breve. Senhora Eziuel não tem muito tempo, receio. Espíritos mal dormem e estão ativos o tempo todo. Para ela estar constantemente com sono, significa que ela está sofrendo de uma severa falta de mana. Quando um espírito experimenta isso, eles serão colocados à força em hibernação, a fim de acelerar a recuperação da mana. Nimue explicou. Então isso significa que ela está em um estado constante de deficiência de mana? Shiro franziu a testa ligeiramente. De fato. Nimue acenou com uma expressão amarga. Então isso é bastante problemático. Quanto mais cedo resgatá-la, melhor. Shiro franziu as sobrancelhas. Ela adivinhou que quanto mais tempo ela deixasse Eziuel sozinha, mais dano seria acumulado em seu corpo. Por mais que ela gostaria de ajudar, Shiro não sabia onde ela estava e que tipo de papel ela desempenhava. A maior possibilidade era que Eziuel estivesse na Árvore do Mundo, mas isso representava outro problema. Os elfos veem a Árvore do Mundo como um símbolo religioso. Se houvesse algo que desse errado com ela, ou se a fonte de energia desaparecesse, o caos se espalharia. Ela precisava ter certeza de que tinha uma fonte de energia para substituir Eziuel para que a barreira pudesse continuar a funcionar. Eu vou manter isso em mente. Volte para o reino de mana por enquanto e vamos pensar em maneiras de localizá-la mais tarde. Shiro disse no que Nimue acenou com a cabeça. Mudando para a forma nebulosa, ela voltou para o reino de mana de Shiro. Balançando a cabeça, Shiro virou-se para os manuais de artes marciais nas paredes. Seu aspecto mais carente em termos de artes marciais é o combate de punhos. Ter uma aumentaria muito seu poder quando se conectar com seu caminho fantasma, já que ignora a defesa. Verificando os manuais, ela descobriu que a maioria deles eram bons, mas não estavam no nível dos caminhos. Se eu escolher uma arte marcial medíocre para se concentrar, pode enfraquecer os efeitos do que eu tenho atualmente. Minha melhor aposta é encontrar algo semelhante em qualidade ou superior. Ela pensou consigo mesma. Percebendo que a qualidade aumentava quanto mais ela progredia, ela decidiu ir direto para o topo. Havia apenas um manual no nível mais alto. Iluminação do coração antigo vermelho. Uma arte marcial que toma a verdadeira natureza do seu coração e a projeta como um estilo de cultivo corporal designado para você. Aviso, se a pessoa desejar a batalha dentro de seu coração, isso só amplificará os efeitos. Pode levar a um caminho sem retorno. A mente será consumida por um demônio do coração se a pessoa não for resoluto. Interessante, Shiro estreitou os olhos e memorizou todo o manual. Colocando de volta, ela olhou para os manuais no nível abaixo e viu que eles estavam apenas no grau roxo. Classificando-os como medíocres em sua mente, ela pulou para os manuais de armas. Infelizmente não havia manuais de grau vermelho e o resto era inferior comparado ao seu caminho de espada azura. Pegando algumas técnicas de espadas de grau roxo para o grupo, ela memorizou-as e deixou a área. Ela não pôde ficar aqui por muito tempo, afinal.
Desfazendo sua ilusão, ela saiu da biblioteca e viu que N ainda estava falando no telefone. Esperando pacientemente por um tempo, ela decidiu examinar o manual da iluminação do coração antigo em sua mente. O conceito central do manual da iluminação do coração antigo é agir de acordo com como seu coração se sente. Sem disfarçar seus desejos e pensamentos, pode-se focar em qualquer tarefa com todo o seu ser. Se alguém desejasse salvar as pessoas, este manual se transformaria para ajudar o usuário a salvar as pessoas. Shiro leu em sua mente. Os estágios iniciais deste manual não tinham necessidade de lutar, mas sim de se entender. Uma vez que eles dominam este passo, a hesitação desaparecerá de seus movimentos e seu estilo de luta se tornará mais suave. Na segunda fase, um conjunto de artes marciais apareceria lentamente em seus movimentos. A fase final é onde as artes marciais teriam sido concluídas e você teria cultivado um coração inflexível. Enquanto estudava o manual em sua mente, N finalmente terminou seu telefonema e viu que Shiro estava esperando ao lado com os olhos fechados. Ah, eu sinto muito. Eu não sabia que você tinha terminado. N rapidamente se desculpou. Não se preocupe com isso. Eu estava pensando em algo de qualquer maneira. Shiro descartou com um sorriso. Mesmo assim, N mostrou um rosto difícil. Está tudo bem. Por que você não me compensa me mostrando para as salas de treinamento? Shiro sugeriu. Se ela soubesse onde estavam as salas de treinamento, ela poderia conseguir um local calmo e treinar a iluminação do coração antigo. Claro. Siga-me. N acenou com a cabeça e a levou para as salas de treinamento. Memorizando onde ela precisava ir para as salas de treinamento, Shiro fez N guiá-la para os quartos. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 269. Contatando Elion. Quando ela chegou ao quarto, viu o grupo descansando nas camas. Gesticulando para N sair, Shiro se certificou de que o quarto estava seguro antes de esticar seu corpo. Então, como foi a corrida de dungeon hoje? Ela perguntou com um sorriso. Doloroso. Sylvia respondeu enquanto tentava conter algumas lágrimas. Ela pensou que só Shiro era um motorista de escravos, mas ela estava errada. Lisandra era tão intensa quanto. Doloroso pode ser, mas seus níveis aumentaram. Shiro riu baixinho. Sylvia conseguiu subir para 61, enquanto Lerica e Madison chegaram aos 57. Quanto a Shenyu, ele realmente upou 2 vezes e atingiu o nível 59. Nós upamos, mas a que custo? Madison perguntou. Nossa sanidade. Sylvia respondeu. Certamente não poderia ter sido tão ruim, certo? Talvez eu devesse me juntar a você para que eu possa supervisionar. Shiro sorriu. Percebendo as consequências de ter Shiro vindo com eles, Sylvia rapidamente balançou a cabeça. Não há necessidade. Falando nisso, você fez o que precisava fazer? Ela perguntou. Sim. Antes disso, Shenyu, você pode sair um pouco? Esta é uma conversa privada de meninas. Shiro gesticulou para a porta e sorriu. Ais, eu entendo. Shenyu suspirou e forçou seu corpo para cima da cama. Vendo Shenyu sair da sala, Shiro trancou a porta. Descobri algumas informações sobre a antiga dona deste corpo. O nome dela era Azakura Koromi. Ela faz parte do clã Azakura e seus pais estão perto do pico do Tier 5 e 1. Parece que o inimigo de Kuromi pode estar no pico do Tier 5 também ou ainda mais acima. Shiro disse com um rosto sério. Espere o quê? Elas ampliaram os olhos. Então você está me dizendo que não só estamos contra um país agora e 2 das maiores facções do mundo, mas um inimigo Tier 5 e potencialmente mais 2 inimigos Tier 5 desde que você assumiu o cadáver de sua filha? Madison perguntou com contração de seus lábios. Sim. Como você consegue trazer problemas apenas descobrindo informações? Madison suspirou. Eu não sei. Talvez seja apenas o mundo fazendo as coisas justas, já que eu sou poderosa. Shiro deu de ombros com um sorriso. Eu acho que sim. Madison suspirou. Bem, o suficiente sobre isso. Eu tenho algumas coisas boas para vocês. Shiro sorriu. Imprimindo os manuais de arte marcial, ela entregou um para cada uma delas. Quando Lirica viu os manuais, ela percebeu que Shiro deve tê-los tirado da biblioteca real desde que reconheceu o manual nas mãos de Madison. Shiro, e as medidas de segurança? Lirica perguntou. Sobre isso me foi dado acesso total já que eu fiz uma nova amiga. Shiro sorriu. O que você quer dizer com isso? Veja, a coisa que está alimentando as barreiras e formações ao redor do lugar é um espírito. Ela atende pelo nome de Ziuel e é o espírito da grande floresta. Assim como aconteceu com Nimue na mansão Ospar, ela está sendo usada como uma bateria para a raça élfica. Shiro suspirou. Eu não sabia que um espírito estava sendo usado como uma bateria.
Lerika ampliou os olhos. De suas memórias, a única coisa relativa à fonte de energia da árvore do mundo foi que é algo que foi passado da geração passada. A menos que alguém fosse o governante da raça élfica, eles não tinham permissão para entrar na árvore do mundo. Para eles usarem o espírito como fonte de energia foi novidade para Lerika. MN. Não posso salvá-la ainda, já que não sei onde ela está. Mesmo que soubesse, levá-la faria mais mal do que bem agora. Não só alarmaria todo mundo, como também exporia a capital a inimigos que estão assistindo no escuro. Shiro balançou a cabeça. Então o que vamos fazer? Espíritos são feitos de mana, então eu não acho que é bom para ela ser usada como uma bateria por um longo período de tempo. Madison perguntou com uma carranca. Nada por enquanto. Preciso encontrar uma fonte de energia para substituí-la primeiro. Vocês continuem com a dungeon amanhã e tentem subir de nível um pouco mais. Não há muito que possamos fazer agora, então basta usar isso como motivador. Shiro sorriu levemente. E você? O que você vai fazer? Lerika perguntou. Vou fazer uma viagem de volta para Nova York. Quero ver se Elion pode atualizar minha armadura um pouco, já que vai se tornar inútil se eu upar mais uma vez. Shiro riu amargamente. Você não pode apenas obter outro conjunto de armadura? Madison inclinou a cabeça. Então me diga se você pode obter outro conjunto como este. Desequipando seu conjunto de armadura do Imperador Serp, ela mostrou para o grupo. Honestamente, eu não estou nem surpresa que você tenha uma armadura tão absurda. Madison suspirou cansadamente. Então, sim, você pode ver por que eu disse que eu quero atualizá-la em vez de obter algo novo. Shiro sorriu. Sim. Shiro, se você vai atualizar uma armadura como esta, você não vai precisar de materiais caros? Lerika perguntou. Sim, tem um pouco comigo, mas há um pequeno problema. Eles só podem ser usados em arma ou armadura que atingiram o grau vermelho e nada menos. Tirando o metal divino e as runas celestiais de seu inventário, Shiro passou para o grupo. Ela tinha obtido esses itens ao mesmo tempo que obteve a constelação celestial Aurora. Naquela época, a jovem deusa da luz tinha dado isso a ela na esperança de que ela a desse a Lisandra. Assim, quando ela assumir o corpo de Lisandra, ela não perderia nada. Mal sabia ela, Shiro foi capaz de completar a missão sem usá-los. No momento em que ela completou a missão, estes dois foram movidos para seu inventário como recompensas adicionais. A sua é de grau roxo, 2 graus abaixo do vermelho. Eu não acho que você vai ser capaz de encontrar um ferreiro que possa fazer isso em Nova York. Lerika franziu a testa ligeiramente. Bem, eu tinha um pequeno plano para me ajudar a conseguir isso. Eu preciso obter alguns materiais primeiro, no entanto. Shiro deu de ombros. A atualização para o grau laranja poderia ser feita apenas com técnica, mas o grau vermelho era diferente. Cada item de grau vermelho teria recebido um nome juntamente com uma habilidade de nome. Esta foi a característica definidora do grau vermelha. Não era algo que poderia ser alcançado a menos que fosse um grande mestre ferreiro. Eu quero ajudá-la a obter alguns materiais do arsenal real, mas apesar de ser uma realeza, eu não tenho poder para falar. Lerika suspirou. Ela queria ajudar Shiro, mas duvidava que os anciãos seriam tão gentis a serem capazes de dar materiais preciosos para alguém que eles só viram por um curto período de tempo. Não se preocupe com isso. Apenas se concentre em subir de nível para que eu não tenha que me preocupar tanto, que já seria uma grande ajuda. Shiro riu. Eu vou tentar. Lerika acenou com a cabeça. Seus olhos queimaram com a determinação de se esforçar mais na dungeon de amanhã. Lisandra era a mesma. Vendo Lerika tão determinada, ela não poderia ser preguiçosa como sua irmã, não é? Enquanto as duas estavam se preparando para amanhã, Sylvia decidiu dormir rapidamente para que pudesse se recuperar. Não fazia sentido pedir a nenhuma delas para ter calma, então o melhor que ela podia fazer era apenas se preparar o máximo que pudesse. Sorrindo para sua rivalidade, Shiro puxou seu telefone e mandou uma mensagem para Elion. Seria ruim se ela chegasse a Nova York e descobrisse que ele tinha mudado de cidade. Shiro, eia, há muito tempo sem se falar. Eu só queria saber se você estava livre amanhã ou depois de amanhã. Elion, bom momento. Eu estava planejando mudar de cidade amanhã, já que eu e Arin subimos para o rank C. Eu posso adiar por um dia se você vier amanhã. Shiro, então é uma boa notícia. Parabéns pelo avanço de classe. Elion, haha, obrigado. Shiro, desde que você passou pelo avanço eu estava pensando se você já aprendeu a atualizar conjuntos de equipamento. Elion, conjuntos. Claro que posso fazer isso. Mas vou precisar de materiais.
Já que acabei de avançar e tenho uma classe oculta de ferreiro, ainda não estou muito familiarizado com o processo. Shiro, que materiais você precisa? Elion, depende para qual grau você atualizar a armadura. Shiro, você pode atualizar para o grau vermelho? Elion, PFT, grau vermelha. Eu não achava que você tinha tanta fé em mim. Shiro, então você pode fazer isso? Elion, vendo que Elion não disse nada por muito tempo, Shiro suspirou decepcionantemente. Oh bem, grau vermelho não é algo que pode ser obtido facilmente, afinal. No entanto, assim como ela se confortou com o fato de que ela não poderia atualizá-la para o grau vermelho, ela recebeu outra mensagem. Elion, detende. Mas se eu tivesse que dar uma porcentagem, eu diria que tenho 35% de chance de sucesso. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel? Capítulo 270. Chance de sucesso. Vendo que Elion admitiu ser capaz de atualizar a armadura para o grau vermelho, apesar de ter apenas 35% de chance de sucesso, Shiro ficou surpresa. Shiro, espere, você pode? Elion, sim. No entanto, o maior problema com isso é que se falhar, a armadura estará totalmente sucateada, o que significa que você não seria mais capaz de usá-la. Shiro, é uma troca legal para mim. Você quer saber os detalhes da minha armadura para que você possa me dizer quais itens você precisa para atualizá-la para o grau vermelho? Elion, claro. Shiro, tudo bem, mas antes disso, por que você está me dizendo isso? Sabe quantas facções enlouqueceriam se descobrissem que você pode atualizar a armadura para o grau vermelho no seu nível? Elion, eu sei, mas pense nisso como um favor para uma amiga. Preciso praticar para melhorar minha técnica além disso. Serei eu quem te agradece, já que não é todo dia que você pode encontrar uma armadura de grau roxo, afinal. Shiro, suponho que sim. Aqui está a informação sobre minha armadura atual? Enviando informações sobre sua armadura, Shiro esperou por sua resposta. Enquanto ela esperava, ela ainda estava se perguntando sobre como ele era capaz de fazer isso. Para que classe ele avançou para ser capaz de alcançar uma chance de 35% de sucesso para atualizar armaduras? Deve haver algumas desvantagens sérias a menos que a classe que ele tem seja de rank S ou acima. Shiro pensou consigo mesma. Se soubessem que um aventureiro recém-avançado ao rank C poderia ter 35% de chance de atualizar a armadura para o grau vermelho, o mundo enlouqueceria. Elion, depois de ver sua armadura, eu precisaria de alguns materiais muito bons para levá-la até o grau vermelho. Shiro, o que você precisa? Vou tentar encontrar o máximo que puder. Elion, o que eu preciso são dos efeitos em vez do item em si. Já que sua armadura se concentra em defesa e inteligência, eu precisaria de itens de monstros especializados nessa área. Quanto maior a qualidade, melhor. O quanto você me traz depende de você, mas não pode ser mais do que 10. O próximo item que eu preciso é um item de aumento de poder rank B. Se você não sabe o que eles são itens que você pode usar para aumentar sua força por um certo período de tempo. Assim que você tiver estes dois e um monte de pedras de mana rank C, eu vou ser capaz de atualizar sua armadura. Mas vou te avisar mais uma vez, mesmo que a porcentagem seja de 35%, ainda há uma chance relativamente alta de você perder uma armadura tão boa. Tem certeza que quer fazer isso? Shiro, tenho certeza. Estou prestes a superar seu nível de qualquer maneira. Em vez de desperdiçá-la, eu prefiro tentar atualizá-la. Elion, tudo bem. Passa na minha loja amanhã em Nova York. Vou adiar minha viagem por um tempo. Shiro, ok, eu vou vê-lo amanhã. Abaixando o telefone, Shiro se inclinou para trás e sorriu. 35% hein? 35% do quê? Lerica perguntou depois de ouvi-la murmurar. Uma chance de 35% da minha armadura ser atualizada para o grau vermelho, o que significa que há 65% de chance de falhar. Se ele falhar em atualizar minha armadura, eu vou perdê-la para sempre. Shiro respondeu. Você realmente encontrou alguém que pode atualizar sua armadura? Haha, sim. Eu tenho que admitir, ele é bastante talentoso. Shiro sorriu para a reação de Lerica. Eu acho que é além de talentoso. Ele é um gênio. Lerica elogiou. MN, eu vou passar sua mensagem quando eu vê-lo amanhã, mas eu vou ter que obter alguns materiais de alto nível primeiro. Afinal, atualizar para o grau vermelho é muito difícil. Shiro deu de ombros. Depois de conversar um pouco, elas decidiram ir para a cama. Shiro não podia deixar de sentir que ela estava esquecendo algo. Eu provavelmente vou lembrar disso amanhã. Ela pensou antes de dormir. Enquanto isso, Shenyu estava esperando do lado de fora do quarto. Quando posso voltar e dormir?
Acordando na manhã seguinte, a primeira coisa que Shiro fez foi fazer uma nota mental das coisas que ela precisava coletar. 10 materiais focados em defesa e inteligência de alto grau. Um item de aumento de força Rank B e um monte de pedras de mana de Rank C. Eu já tenho um item de aumento de força Rank B desde que Yuan Tia me deu a adaga de prata que eu ainda não usei. Mas se eu usá-la para isso, significa que eu perdi um item que poderia salvar minha vida se eu precisar enfrentar um aventureiro Rank B, Tier 4. Ela refletiu enquanto esticava seu corpo. Se ela usasse a arma, significaria que ela perderia uma vida extra. No entanto, se ela tivesse sucesso em fazer uma armadura de grau vermelho, ela provavelmente uparia com seu nível muito parecido com suas espadas. Mas por via das dúvidas, ela queria ver se conseguia outro item de aumento de força Rank B. Saindo do quarto, ela ficou chocada ao ver Shen Yu sentado na porta dormindo. Ah, isso é o que eu esqueci. Ela pensou consigo mesma. Dando-lhe uma oração silenciosa, ela fez o seu caminho para a casa de leilões. Comparado com o que ela viu no velho continente, a casa de leilões em Miriel era definitivamente muito maior. Havia vários andares que correspondem a quanto capital você tinha. Quanto mais dinheiro você tiver, mais alto você pode ir. Afinal, não adianta mostrar os melhores itens para aqueles que não podem nem pagar. Balançando a cabeça, Shiro se perguntou que andar ela poderia ir com a quantidade de dinheiro que tinha com ela. Entrando na casa de leilões, ela se aproximou do balcão e relatou quanto capital ela tinha. Uma vez que ela foi levada até o segundo andar, a senhorita do balcão voltou para baixo e deixou-a para fazer suas próprias coisas. Bem, eu suponho que ela tinha coisas melhores para fazer do que entreter um único convidado. Shiro pensou consigo mesma com uma risada suave. Caminhando até os consoles, ela pesquisou os itens que se originaram de monstros focados em defesa ou inteligência. Ironicamente, ela até encontrou materiais da Mulher da Neve, mas eles eram vendidos nas dezenas de erins de prata. Com seu capital de apenas 8 erins de prata, eles estavam fora de seu alcance. Eu me pergunto se eu posso me usar como um ingrediente. Agora não seria estranho. Ela pensou com uma risada. Você pode, minha rainha. Há um item chamado Lágrimas da Rainha Sylphid. Essa lágrima aumentaria o atributo de inteligência em 10% quando consumida. Tudo o que você precisa fazer é pensar em algo que lhe traga tristeza e coletar as lágrimas que caem de seus olhos. Nimue informou. E isso é possível? Shiro levantou uma sobrancelha. Bem, você é a Rainha Sylphid mística, afinal. Seria estranho se você não pudesse usar suas próprias lágrimas. É verdade. Mas isso vai ter que esperar um pouco. No caso de eu não conseguir soltar lágrimas, eu vou comprar alguns materiais de alto nível. Shiro respondeu. Ela não sabia se podia chorar por escolha própria, já que faz tantos anos desde a última vez que chorou. No final, Shiro comprou 8 essências de Banshee e 2 revestimentos de Dullahan. A essência de Banshee era bastante barata considerando que elas só custaram 50 erins de bronze. Por outro lado, o revestimento de Dullahan custou-lhe 1 erim de prata cada. Armazenando os itens em seu inventário, Shiro suspirou com o fato de que ela só tinha 2 erins de prata sobrando. Com 2 erins de prata, não havia como ela comprar um item de aumento de força Rank B. Eu me pergunto se eu posso substituí-lo pelo campo de supressão Tier 4 que eu tirei de Xinyu em Kairosa. Deve ser igual à adaga de prata, uma vez que afeta indivíduos Tier 4. Shiro pensou consigo mesma. Saindo da casa de leilões com seus itens preparados, ela foi para o santuário de teletransporte. Ela decidiu que se ela não pudesse usar o campo de supressão Tier 4 como substituto, ela não iria atualizar sua armadura. Afinal, Miriel estava cheio de perigos com tantas pessoas no nível 100. Se ela não tivesse um plano reserva como a adaga de prata, ela estaria limitada ao que ela poderia fazer. Uma vez que ela chegou ao santuário de teletransporte, ela escolheu Nova York como seu alvo, já que era o único lugar que ela poderia selecionar. Uma luz ofuscante encheu sua visão quando seu corpo foi teletransportado para Nova York.